Flamengo ontem fez o que tinha que fazer e goleou o Independiente Medellín. Muita gente falou, eu mesmo achei, que o Independiente Medellín seria um adversário que traria mais complicações para o Flamengo. Porque o futebol colombiano tem mostrado uma evolução considerável nas últimas décadas. A seleção da Colômbia tem estado frequentemente nas Copas do Mundo. Por exemplo, nós temos o Carrascal, vamos falar dele daqui a pouco, que joga aqui no Brasil, que é muito bom jogador. O Mina já jogou aqui no Brasil. Você tem muitos jogadores colombianos bons. O próprio John Arias, que joga no Palmeiras, que é um cara rápido, é um cara agressivo. Embora eu não seja particularmente muito fã do John Arias, mas é um cara que tem seus predicados, não é por acaso que ele foi jogar na Premier League. Também não é porque todo mundo que joga na Premier League que é craque, não é exatamente isso. Mas o John Arias, sim, ele é um jogador que tem seus predicados. Assim como o time da Colômbia, de uma forma geral, o James Rodrigues, né? Todo mundo sabe disso, jogou no São Paulo, jogou no Real Madrid, jogou no Bayern de Munique. Então, o futebol da Colômbia é um futebol muito competitivo e tem times que são times que normalmente apresentam problemas para os seus adversários, particularmente brasileiros. O Júnior Barranquilla, o próprio Independiente Medellín, o Nacional da Colômbia. O futebol colombiano ele tem apresentado valores técnicos muito bons. O que acontece é que ontem o Flamengo, novamente, ele mostrou que tem um plantel acima da média no que diz respeito aqui aos seus vizinhos da América do Sul. E aí, quando o jogo começou, eu sinceramente estava esperando um jogo difícil, um jogo brigado, um jogo marcado, um jogo pegado, um jogo picotado até, um jogo onde o Flamengo iria sofrer muita pressão, ter bola na trave, como teve uma cabeçada, né, que o Rossi não conseguiu defender, a bola bateu na trave. Mas, no geral, o jogo foi muito fácil, surpreendentemente fácil para mim. Eu achei incrível, assim, eu falei, cara, o jogo tá muito fácil. Porque o Carrascal perdeu um gol cara a cara ali com o passe do Samuel Lino, que fez uma boa partida, diga-se de passagem, mais uma boa partida, Samuel Lino. Fico muito feliz em reconhecer essa boa partida dele, porque eu teci muitas críticas aqui ao Samuel Lino no período que ele era treinado pelo Felipe Luiz. Não é porque mudou o técnico necessariamente, não é porque o técnico atual ele deu outras funções diferentes para o Samuel Lino que o Felipe Luiz não dava. Então o Samuel Lino, com isso, ele mudou seu patamar de produção em campo e com isso o Flamengo tem ganho muito mais possibilidade de chegar ao gol adversário com o Samuel Lino, que também é um jogador agudo. O Samuel Lino deixou ali o Carrascal na cara do gol. O Flamengo ontem não jogou com um centroavante de ofício desde o primeiro tempo. O Flamengo jogou com o Carrascal, Arrascaeta, jogou com o Bruno Henrique e o Samuel Lino. E o Paquetá, que é um caso à parte que a gente vai falar dele um pouco mais pra frente, que fez um partidaço de novo, não só pelo gol não, pelo que ele fez em campo, enquanto ele esteve em campo. Então, a facilidade com que o adversário do Flamengo deixava o Flamengo tocar a bola me surpreendeu exatamente por o Flamengo ser um time reconhecido na América do Sul, que é o time mais forte da América do Sul, tem valores individuais acima da média. Eu esperava um jogo muito mais brigado, picotado, um jogo em que o Flamengo encontraria muitas dificuldades de chegar ao gol adversário. Mas não, o Flamengo chegava ao gol adversário com uma facilidade sim, absurda. E eu falei, esse jogo tá fácil, tem que matar logo essa galinha, tem que fazer logo o primeiro gol. E o Flamengo fez logo o primeiro gol, muito rapidamente. O Paquetá, quando ele faz aquele gol ali, que ele recebe a bola e ele já mata a bola, já girando o corpo e direcionando o chute pro gol, ali é uma jogada de quem tem muita qualidade técnica. Mas o Paquetá, para além dessa qualidade técnica que ele tem, é preciso reconhecer, embora, repito, eu não seja entusiasta do futebol do Paquetá, porque você pode reconhecer as qualidades de um jogador sem necessariamente ser um entusiasta do futebol dele. Análises são feitas desta forma também. O Paquetá, ele tem uma consciência tática fundamental nesse time do Leonardo Jardim, porque o Paquetá ele joga de segundo volante, mas o Paquetá também pode fazer a função da Arrascaeta, ele pode jogar até de ponta, de repente, numa emergência, mas ele tem jogado de segundo volante, que é a melhor versão dele, tem sido a melhor versão dele nesse time do Leonardo Jardim. E aí, muitas das vezes, pelo menos, sei lá, 2 vezes, e eu falei até isso no grupo do WhatsApp que eu participo, o Paquetá baixou para fazer a saída de 3 no meio dos zagueiros. O Paquetá, não sei se vocês perceberam isso, e ele liberou o Everton Araújo, que fez um partidaço, diga-se de passagem, de novo. Olha, sinceramente, é lógico que o Jorginho é titular desse time, mas quando o Jorginho estiver apto, quando o Saúl, que também joga ali no meio, estiver apto, quando o Pulgar estiver apto, vai ser uma briga de foice no escuro, como diria o Washington Rodrigues, para fazer ali a volância do meio de campo, porque o Flamengo ele vai estar, além do De La Cruz, que entrou no segundo tempo, com muitas opções para fazer aquilo ali, e logicamente quem ganha com isso somos nós torcedores. E aí o Paquetá, como eu estava falando, baixou 2 vezes, pelo menos o que eu notei, 2 vezes para fazer a saída de bola ali. Na minha opinião, sinceramente, acho que nem precisava
Acho que nem precisava, mas deve ter sido ou orientação do próprio Leonardo Jardim ou uma percepção do próprio Paquetá, que baixou ali, que tem muito bom passe, canhoto, forte, um cara que protege bem a bola, dificilmente perde bola, assim como o Everton Araújo dificilmente perde bola. Isso dá possibilidades para a construção de jogadas a partir do meio campo do Flamengo, porque se você não perde bola, você tem um Arrascaeta na sua frente, que é um cara para lá de criativo. Ele é arco e muitas vezes ele é arco e flecha. Muitas vezes até na mesma jogada, como ele fez o terceiro gol ali com o passe do Bruno Henrique. O gol do Bruno Henrique foi em passe do Arrascaeta, de canhota, colocou na cabeça do Bruno Henrique. O gol do Arrascaeta foi um passe do Bruno Henrique, ou seja, eles trocaram assistências ali. Você está percebendo que eu não estou seguindo muito a linha cronológica do jogo não, até porque não faz muito sentido também ficar seguindo linhas cronológicas. O que é importante aqui é a análise do jogo como um todo, porque no todo o Flamengo teve muitas facilidades no jogo, diferente até do que os próprios jogadores do Flamengo. Bruno Henrique no final do jogo falou isso na entrevista, o próprio técnico Leonardo Jardim também falou isso na entrevista depois, e o Arrascaeta também falou isso. Falaram que o time colombiano era um time difícil. Pode até ser que esse time colombiano seja um time difícil, pode ser que ele apresente dificuldades para outros adversários menos qualificados do que o Flamengo, porque neste jogo de ontem, o jogo estava tão fácil que eu falei, cara, o Flamengo vai golear. E não deu outra. Quando o Paquetá abriu o placar, eu pensei que a porteira seria aberta, até porque o Flamengo abriu cedo o marcador. Mas, graças a gols que o Carrascal perdeu, o Flamengo não ampliou a vantagem logo no primeiro tempo. E aí ficou tudo para o segundo tempo. Eu pensei que o Carrascal não fosse voltar para o segundo tempo. O Carrascal, que diga-se de passagem, já teve 2 expulsões seguidas, jogou com efeito suspensivo. Muito provavelmente ele conta com a simpatia do técnico. E aí... O Felipe Luiz, ele era muitas vezes criticado por muitos rubro-negros por insistir na escalação do Plata, que é inimigo do gol. Leonardo Jardim, pelo visto, já mostrou que ele gosta muito do Carrascal, porque o Carrascal teve 2 expulsões seguidas, lembremos, jogou com efeito suspensivo, quando jogou com efeito suspensivo foi expulso de novo, e ontem ele foi escalado de novo como titular. Significa dizer que o Leonardo Jardim gosta muito do Carrascal. E o Carrascal fez uma partida abaixo da crítica. Apesar dele ter dado ali aquela assistência de falta para, quer dizer, quase assistência de falta, para o Léo Pereira fazer aquele gol de cabeça, que infelizmente estava impedido, mas o Carrascal, ele comprometeu ali uma saída de bola que acabou resultando no gol do Ione Gonzalez, ex-jogador do Fluminense. Né? Importante lembrar disso. Ele perdeu um gol absolutamente imperdível quando o Samuel Lino deixou ele na cara do gol sem goleiro, e a bola passou por entre as suas pernas. E, fora isso, outros erros que ele cometeu em campo, que eu pensei no primeiro tempo que o Carrascal não voltaria para o segundo tempo, mas ele voltou para o segundo tempo, inclusive partiu dele, como eu falei, passe para o Léo Pereira fazer o gol de cabeça, mas o Léo Pereira infelizmente estava impedido. O que acontece é que o jogo estava tão fácil que depois do terceiro gol, o Flamengo o Leonardo começou a fazer uma série de substituições. O Flamengo aumentou a sua produtividade em campo, curiosamente. Aí chegou ao quarto gol, já estava 3-1, poderia ter sido 6 ou 7 se não fosse aquele gol anulado do Léo Pereira. Se o Arrascaeta não tivesse perdido aquele gol de cabeça no primeiro tempo, por isso que o primeiro tempo poderia ter sido muito mais do que um gol de diferença. E se o Carrascal tivesse feito aquele gol também, que ele perdeu cara a cara, significando dizer que, novamente, foi um jogo fácil para o Flamengo, que felizmente o Flamengo não complicou. Eu estava receoso que o Flamengo complicasse esse jogo, porque o Flamengo tem mania de complicar jogos fáceis, mas felizmente o Flamengo cumpriu seu dever de casa, goleou um time que lhe permitiu jogar com facilidade, lhe dando espaços em profusão. Aliás, o próprio técnico falou isso, o técnico deles, no intervalo de hidratação, o técnico falou que o time dele estava concedendo muitos espaços para o Flamengo. E o Flamengo com espaço, meu amigo, esquece. Os caras vão fazer o que eles quiserem. O Pedro, quando recebeu aquela bola ali, do Luiz Araújo, pode reparar, a inteligência do Pedro, ele correu se distanciando do seu marcador, mas tomando cuidado para não entrar em impedimento. Luiz Araújo, inteligente, fez o que tinha que fazer, deu a bola no Pedro, que ali só tinha isso para fazer, não tinha mais nada para fazer ali, só tinha isso, dar a bola no Pedro, e o Pedro de biquinho, a la Romário em 1994 contra a Suécia, né, naquele estádio coberto lá, na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, e também como o Ronaldo, careca, em 1998, né, contra a Turquia, meteu de biquinho lá no canto, e mesmo canto, diga-se de passagem, mesmo canto, e correu para o abraço, 4-1 malvadão, e agora o Flamengo líder da sua chave, ganhou os 2 jogos, ganhou do Cusco nas alturas, ganhou do Independiente Medellín aqui, ele tem um compromisso seríssimo contra o Bahia no domingo,
É preciso vencer para poder encostar no Palmeiras, torcer para o Palmeiras perder pontos, logicamente. O Palmeiras que ontem, apesar de ter vencido os seus torcedores, teceram uma série de críticas ao jogo do Palmeiras, porque o jogo do Palmeiras não anda, não evolui, não cresce, não apresenta variações táticas, enfim, é a mesmice de sempre, o que para nós, rubro-negros, pode ser um indicativo de que o Flamengo, ao longo deste campeonato brasileiro, vai paulatinamente encurtar a distância para o atual líder, até que o suplante, acredito eu que até a Copa, né, vai ter o Flamengo e o Palmeiras aqui no Maracanã, e o Flamengo tem tudo aí, de repente, para já contra o Palmeiras, né, ele ultrapassar o líder ali. Isso se o Flamengo não ultrapassar antes, né, diga-se de passagem, que a Copa é só em junho. Isso se o Flamengo não ultrapassar antes, mas o Flamengo está numa crescente nítida com o Leonardo Jardim, melhorou muito com a chegada do português, melhoraria com a continuidade com o Felipe Luiz, é óbvio. O que acontece é que hoje o Flamengo dá para perceber que ele tem muito mais a cara, agora a gente pode falar isso, muito mais a cara do Leonardo Jardim do que tinha a cara do Felipe Luiz, embora uma coisinha ou outra ali ainda do jogo do Felipe Luiz, de controle de bola, se defender com a bola nos pés, você ainda veja no Flamengo, mas o Flamengo hoje é um time muito mais vertical, né? Um time que define com muito mais rapidez as suas jogadas, é muito mais objetivo do que era antes com o Felipe Luiz. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tamo junto sempre, comente aí embaixo, isso aqui é Malvadão das Américas.